No auge da Segunda Guerra Mundial, enquanto a Europa ardia sob o terror nazista, uma jovem judia de apenas 13 anos começou a escrever um diário. Ela deu um nome a ele, que o que Anne Frank não sabia, é que suas palavras, escritas na solidão de um esconderijo, se tornariam uma das maiores provas da barbárie do Holocausto, uma janela íntima para a vida, os medos e os sonhos de milhões de vítimas que foram silenciadas para sempre. Este é o diário que a SS não conseguiu destruir, o testemunho que sobreviveu ao ódio para contar sua história ao mundo. Anneliese Marie Frank nasceu em 1929, em Frankfurt, numa Alemanha que ainda se recuperava da Primeira Guerra Mundial. A sua infância foi feliz, cercada pelo amor dos pais, Otto e Edith, e da irmã mais velha, Margot. Mas essa paz estava com os dias contados. Em 1933, Adolf Hitler subiu ao poder e o veneno do antissemitismo começou a se espalhar. As leis de Nuremberg transformaram os judeus em cidadãos de segunda classe em seu próprio país. Sentindo o perigo iminente, Otto Frank tomou uma decisão drástica: mudar sua família para Amsterdã. Na Holanda, um país neutro onde esperava encontrar segurança. Por um tempo, a vida parecia voltar ao normal. Anne era uma menina extrovertida, cheia de amigos e energia. Mas a sombra da suástica era longa, e em maio de 1940, as tropas alemãs invadiram a Holanda. O pesadelo que eles tentaram deixar para trás os havia encontrado novamente. Com a ocupação nazista, a vida dos judeus holandeses se transformou em um labirinto de proibições. De repente, eles não podiam mais frequentar cinemas, parques, piscinas ou usar transportes públicos. As crianças judias, como Anne e Margot, foram forçadas a estudar em escolas separadas. A estrela amarela de David Tornusset, uma marca obrigatória, costurada em suas roupas, um símbolo de exclusão e perigo. As ruas de Amsterdã, antes cheias de vida, agora eram patrulhadas por soldados. A Gestapo, a polícia secreta nazista, podia prender qualquer um a qualquer momento. Em 1942, as convocações para os campos de trabalho no leste começaram a chegar. Todos sabiam o que isso realmente significava: deportação para a morte. Foi quando Margot Frank recebeu sua convocação que a família soube que não havia mais tempo. O plano de se esconder, preparado em segredo por Otto Frank, precisava ser colocado em ação imediatamente. Em seu aniversário de 13 anos, pouco antes de se esconderem, Anne ganhou um presente que mudaria a história: um diário de autógrafos com uma capa xadrez vermelha e branca. Ela decidiu acê-lo como seu confidente, a quem chamou de Kitty. Poucas semanas depois, em 6 de julho de 1942, a família Frank desapareceu da vista do mundo. Eles se mudaram para o anexo secreto, um conjunto de cômodos escondidos nos fundos do prédio onde Otto Frank tinha sua empresa. A entrada era disfarçada por uma estante de livros giratória. Junto com eles, esconderam-se a família Van Pels e, mais tarde, um dentista chamado Fritz Pfeffer. 8 pessoas, presas em um espaço minúsculo, com medo constante de cada ruído da rua. O anexo se tornou o único mundo de Anne pelos próximos 761 dias. Lá dentro, a convivência era um desafio diário. As tensões, as discussões e a falta de privacidade testavam os limites de todos. Mas em meio ao medo, a escrita de Anne florescia. O seu diário, que começou como o desabafo de uma adolescente, aos poucos se transformou em uma profunda observação da condição humana, da esperança e do desespero. As páginas do diário de Anne vão muito além de um simples registro da rotina no esconderijo. Elas revelam a mente brilhante de uma jovem escritora em formação. Anne sonhava em ser jornalista, em ter seus textos publicados e em continuar vivendo mesmo depois de morta. Ela refletia sobre a injustiça, a guerra, a natureza do bem e do mal e a sua própria identidade. Em uma de suas passagens mais famosas, ela escreveu: "Apesar de tudo, ainda acredito na bondade humana." Essa frase, escrita por uma adolescente cercada pela maior crueldade que o mundo já viu, mostra a força extraordinária de seu espírito. Ela se apaixonou, brigou com a mãe, sonhou com o futuro e analisou a si mesma com uma maturidade impressionante. O diário se tornou seu refúgio, um lugar onde ela podia ser livre, mesmo estando presa. Suas palavras eram um grito silencioso de resistência, um testemunho de que, mesmo no escuro, a mente humana pode criar luz. Por mais de 2 anos, o anexo secreto foi um santuário. Mas em 4 de agosto de 1944, o inimaginável aconteceu. O som de botas subindo as escadas, gritos em alemão. O esconderijo foi descoberto.
Alguém os havia traído. Até hoje, a identidade do traidor é um dos maiores mistérios da Segunda Guerra. Os 8 moradores foram presos pela Gestapo e levados para o quartel-general nazista. De lá, foram enviados para o campo de trânsito de Westerbork, na Holanda, em 3 de setembro de 1944. Eles embarcaram no último trem que partiu de Westerbork para Auschwitz-Birkenau, o infame campo de extermínio na Polônia. Na plataforma de Auschwitz, sob os olhos do médico Joseph Mengele, a família foi separada para sempre. Otto Frank foi enviado para um lado. Anne, Margot e a mãe, Edith, para outro, foi a última vez que se viram. No início de 1945, com o exército soviético se aproximando de Auschwitz, Anne e Margot foram transferidas para o campo de concentração de Bergen-Belsen, na Alemanha. As condições lá eram ainda piores. Fome, superlotação e doenças se espalhavam rapidamente. Uma epidemia de tifo devastou o campo. Exaustas, doentes e sem esperança, as irmãs Frank sucumbiram. Margot morreu primeiro e Anne, poucos dias depois, ela tinha apenas 15 anos. Apenas algumas semanas depois, em abril de 1945, tropas britânicas libertaram Bergen-Belsen. Era tarde demais para Anne. De todos os 8 moradores do anexo, apenas um sobreviveu. Otto Frank, o pai de Anne. Ele foi libertado de Auschwitz pelos soviéticos e depois de uma longa jornada retornou a Amsterdã. Ao voltar, Otto Frank descobriu a terrível verdade. Sua esposa e suas 2 filhas não voltariam mais. Foi então que Miep Gies, uma das corajosas protetoras que ajudaram a família no anexo, entregou a ele os papéis que havia encontrado espalhados pelo chão depois da prisão. O diário de Anne, inicialmente, Otto não conseguiu ler. A dor era muito grande, mas quando finalmente o fez, descobriu uma Anne que ele não conhecia, uma pensadora profunda, uma escritora talentosa. Ele sentiu que o maior desejo de sua filha, o de ser escritora, precisava ser realizado graças a seu esforço. O Diário de Anne Frank foi publicado pela primeira vez em 1947. A voz que a SS pensou ter silenciado em Bergen-Belsen ecoou pelo mundo inteiro, traduzida para mais de 70 idiomas. O Diário de Anne Frank é mais do que um livro. É um memorial vivo, um rosto humano para os 6 milhões de judeus assassinados. É um lembrete do que acontece quando o ódio é permitido florescer e da importância de cada testemunho para que a história nunca se repita. Hoje, Anne Frank continua falando com força através de suas palavras. Que sua história jamais seja esquecida. Obrigado por assistir. Se essa história tocou você, por favor, curta, compartilhe e se inscreva no canal para mais conteúdos que mantenham a memória viva.